Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar aí prosseguimento às nossas aulas, hoje de uma forma diferente, né, não presencial. E até ontem, né, sexta-feira, nós tratamos da questão das promessas de compra e venda, tratamos a respeito da proposta, da sua aceitação, de toda a parte principiológica, né, dos nossos contratos e, por fim, da classificação desses contratos como unilaterais, bilaterais, plurilaterais e assim sucessivamente, né, e as várias implicações que essas espécies de contrato possuem no nosso ordenamento jurídico. Hoje, de um modo especial, nós vamos tratar da questão da extinção do contrato. Então, assim, o contrato, via de regra, ele se extingue pelo adimplemento das obrigações. Essa é a nossa regra de ouro. Então, todo contrato é feito para que ele seja devidamente cumprido. Não existe contrato feito para ser desfeito, descumprido. Ou seja, estudamos lá o princípio da boa-fé, em que, né, vimos que a boa-fé ela é presumida, né, desde a formação da proposta, da contraproposta, se subentende que as partes possuem o interesse de dar aí um pleno cumprimento ao contrato e não romper com o negócio jurídico feito, né, vindo assim a incidir no descumprimento daquilo que ficou pactuado. Então, a regra de ouro é que o contrato é confeccionado e, né, a sua normalidade é a sua extinção pelo cumprimento da obrigação. De que maneira? Se eu realizo com determinada pessoa uma compra e venda a prazo, se espera que eu efetue todos os pagamentos que ficaram pactuados e, na data aprazada, o vendedor me transfira a propriedade do imóvel que eu já havia recebido anteriormente pela tradição, que me foi entregue. Então, pessoal, essa é a regra de ouro. No mesmo sentido se faz em relação ao comodato, em que comodante e comodatário, né, possuem regras, possuem direitos, possuem deveres, e esses direitos e esses deveres devem ser cumpridos por ambas as partes. E ao final do término do período do comodato, a obrigação se completa e o contrato vem a ser finalizado. Tem o seu fim útil, né, e as suas consequências legais. Da mesma forma, em relação à locação, em que nós esperamos que locador e locatário cumpram com seus deveres e com suas obrigações, e ao final do término da locação, o imóvel seja entregue naquelas condições que foram pactuadas. Partindo desse pressuposto, pessoal, nós temos aí as exceções à nossa regra de que os contratos, né, se extinguem ao final, se extinguem com um adimplemento da obrigação. E nesse sentido, pessoal, vocês peguem aí o artigo 472 do nosso Código, que fala: o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. O que seria esse distrato? O distrato, pessoal, é uma figura, um instituto jurídico criado pelo nosso Código para resolver a questão, para extinguir, na realidade, o contrato, que, infelizmente, em que o negócio jurídico teve que se desfazer em decorrência de determinadas circunstâncias, seja por vontade das partes, seja por caso fortuito, por força maior, ou alguma outra intervenção que venha aí prejudicar o cumprimento de todas as cláusulas. Então, como diz o artigo, que o distrato faz-se da mesma forma que o contrato,
Então, o distrato ele possui as mesmas formas e características de um contrato, em que eu tenho que qualificar as partes, eu tenho que descrever o negócio, quando que esse negócio foi feito, quando que esse negócio foi confeccionado, quando que esse contrato foi confeccionado, né, o que ele regia, as condições que ele regia, e ao final eu vou colocar que as partes, agora chamadas de distratantes, estão pondo fim àquele contrato firmado, por exemplo, lá no dia 5/12 de 2019, por exemplo, e que não pode ser cumprido devido à pandemia ou a outras circunstâncias. Ali eu vou firmar a obrigação que cada um dos distratantes possui a partir de agora, como esse imóvel vai ser devolvido, por exemplo, ao vendedor, se tratar de uma compra e venda, e nesse sentido, eu vou descrever de forma pormenorizada como cada coisa vai se organizar. Espero que vocês tenham entendido essa parte aí do distrato. Passados isso aí, pessoal, vamos para a questão da resilição unilateral, quer dizer, a rescisão desse contrato por apenas uma parte. O vendedor não quer continuar com a venda, ele se arrepende. Então, nesse sentido, o artigo 473 do nosso Código vem falar o seguinte: a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. O que quer dizer isso? Que o distratante, aquela pessoa que quer encerrar o contrato, que não tem interesse no prosseguimento mais daquela relação negocial, ele deve notificar a outra parte. Quer dizer, ele deve dar ciência à outra parte de que ele não tem mais interesse em dar continuidade àquela negociação operada anteriormente. De que maneira que ele vai fazer isso? Via notificação judicial, como falamos anteriormente. Passados isso, pessoal, o artigo 474 diz que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. O que quer dizer isso? Em muitos contratos nós temos aquilo que chamamos de cláusula resolutiva, que é um dispositivo contido dentro do contrato, dizendo como vai ocorrer a rescisão contratual. Como que essa rescisão vai se dar? De que maneira vai ocorrer? E, caso isso ocorra, como é que nós devemos, os contratantes, as partes ali envolvidas, devem proceder? Quais que são os procedimentos a serem adotados? Se não tiver essa cláusula resolutiva, nós precisamos do quê? De uma interferência judicial, que o Código chama de interpelação judicial. Então nós precisamos recorrer ao judiciário para que o juiz, o Estado e juízo, como vimos lá na teoria geral do processo, nós precisamos que o juiz se posicione, fale como que se deve proceder, como que esse contrato vai ser rescindido, como que quais multas devemos aplicar se não tiver, como fica o objeto transacional, negocial nessa situação. Espero que tenham entendido esse ponto aí da cláusula resolutiva. Seguindo aí, pessoal, o artigo 475 também é muito interessante nós tratarmos dele hoje com vocês. Ele fala o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Então, supondo, quem é a parte lesada? Aquele que é prejudicado pelo descumprimento da obrigação. No nosso clássico exemplo que demos nas aulas
senhor Madruga e do senhor Barriga, os 14 meses de aluguel. Então, o senhor Barriga pode valer-se do judiciário, né, ao inadimplemento da parte do senhor Madruga, 14 meses de aluguel. E como ele vai se proceder judicialmente? Ele vai pedir a resolução desse contrato, quer dizer, a rescisão desse contrato de locação, ou exigir-lhe o seu cumprimento. O que seria esse exigir-lhe esse cumprimento? Seria pedir que Madruga pague os 14 meses de aluguel e mais as perdas e danos, né, que Barriga teve por esses 14 meses de atraso. Ele pode pedir a desocupação, como ele pode pedir o fiel cumprimento desse contrato, que seria o quê? O pagamento dos aluguéis. Acredito que tenha ficado claro para nós. Passando aí, pessoal, vamos para aqueles contratos em que nós temos uma onerosidade excessiva, que é o artigo 478 do Código Civil, que ele fala que nos contratos de execução continuada, então, na compra e venda, visualizem aí um pagamento parcelado. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. O que seria isso? Vocês vão perguntar, professor, o que é isso? Bom, acredito que vocês estejam lembrados do exemplo que demos em sala, que dizia respeito à questão